Salve, salve, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos iniciar o assunto de química orgânica falando sobre estrutura e ligação, tá? Mais especificamente nessa aula vamos trabalhar sobre ligações, beleza? As ligações presentes nas moléculas orgânicas são majoritariamente covalentes. Então, nessa aula nós vamos falar sobre estrutura de Lewis. E para a gente praticar bem, eu vou dar alguns exemplos da química inorgânica. Mas felizmente aqui em química orgânica a gente não vai precisar, por exemplo, se preocupar muito com exceções à regra do octeto. Falar em regra do octeto no ensino superior pode parecer um pouco feio, mas as moléculas orgânicas, via de regras, elas são muito bem comportadas com relação à regra do octeto, tá? Elas seguem muito bem a regra do octeto, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui e nós já vamos começar fazendo alguns exercícios aqui, ó. Então, o que vai acontecer? Bom, esse é um passo a passo que eu costumo fornecer que dá conta da resolução aí de grande parte dos exercícios que envolvem a parte aí de escrever estrutura de Lewis, beleza? Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? Vamos seguir, deixa eu só dar um ok aqui, vamos seguir esse passo a passo, né? Montar a estrutura de Lewis nem sempre é tão trivial, tem alguns compostos que têm um arranjo mais diferente, né? Tem algumas situações aí que a gente tem que fazer algumas considerações. Mas para essa aula inicial, eu vou passar esse passo a passo para vocês aí. E o primeiro exemplo que eu vou dar é o exemplo do. Deixa eu só selecionar a caneta, vamos ver se vai dar certo aqui. Pode ser essa espessura mesmo. E vamos lá. Vamos começar. Deixa eu só. Vamos começar aqui, ó, pelo. Deixar um pouquinho mais fino aqui a espessura. Vamos começar pelo fluoreto de metila. Vamos começar com um composto orgânico, CH3F. Bom, olha só os passos que a gente vai fazer aqui. O primeiro passo é contar o número total de elétrons de valência, ok? Então, vamos começar contando quantos elétrons de valência no total essa molécula dispõe para a gente. Então, para a gente fazer isso, ó, primeiramente eu vou fazer o seguinte: eu vou abrir aqui uma tabela periódica. Atualizadinha aqui para a gente, porque essa tabela periódica ela vai fornecer para a gente. Peraí. Aqui. Ela vai fornecer para a gente os números de elétrons de valência com base no grupo periódico que aquele elemento se encontra. Então, por exemplo, o carbono está no grupo 14, que antigamente era chamado de família 4A, né? E se ele está no grupo 14, ele tem 6 elétrons, ele tem 4 elétrons de valência. A gente pode verificar isso pela distribuição eletrônica também, né? Onde o carbono, a distribuição eletrônica dele fica 1s2, 2s2 e 2p2. De fato, na camada 2, o carbono tem 2 elétrons no subnível S, 2 elétrons no subnível P, totalizando 4 elétrons de valência, tá? Então, olha só o que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar, primeiro, vou pegar o número de elétrons de valência, peraí, vou pegar o número de elétrons de valência, que no caso, para o carbono, vou até fazer um pouquinho mais para cá. Número de elétrons de valência. Bom, a gente sabe que o carbono tem 4 elétrons de valência, certo? Porque ele está no grupo 14. E eu tenho aqui, repare que eu tenho apenas um carbono nessa estrutura, beleza? Quando não aparece nenhum número embaixo, é porque é 1. Então, vou multiplicar por 1, onde esse 1 é a quantidade, ou seja, quantas vezes esse elemento vai aparecer na molécula. Então, eu faço aqui, ó, 4 vezes 1 vai me dar 4. Agora vamos fazer isso para o hidrogênio. Ó. O hidrogênio ele tem apenas um elétron e esse único elétron dele é um elétron de valência. Então, 1 vezes. Quantos hidrogênios tem aqui? Observe que eu tenho 3, portanto, 1 vezes 3. Isso aqui vai me dar 3. E o flúor, se você for ver aqui, ó, o flúor, ele está aqui no grupo 17, né? E se ele está no grupo 17 é porque ele tem 7 elétrons de valência.
E perceba que a gente só tem um único flúor aqui, portanto, 7 vezes 1. Isso aqui vai me dar 7. Somando tudo isso aqui, eu vou ter 14 elétrons de valência no total. Então, certo, ó, primeiro passo, ok, foi. O segundo passo, ó, escolher o átomo central e dispor os átomos periféricos ao redor. Então, olha só como que isso vai acontecer. Como que é o critério para escolher o átomo central? Deve ser aquele que está em menor quantidade. Então, veja bem, eu tenho um empate entre carbono e flúor, porque o carbono aparece apenas uma vez e o flúor aparece apenas uma vez também. Então, já tem um empate aqui, mas felizmente o próximo item diz, ó, em caso de empate, será o átomo menos eletronegativo. Bom, lembrando lá da nossa ordem decrescente de eletronegatividade em ametais, né, o Fonck-Brisk, que a gente chama, né, essa sequência aqui que é bem recorrente aí nas aulas de química. Opa, eu esqueci do bromo ali, né? Beleza. Eu posso ver, de fato, que o elemento menos eletronegativo entre flúor e carbono é o carbono. Portanto, este átomo de carbono será o átomo central e os outros átomos serão dispostos ao redor aqui, ó. Hidrogênio, 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 flúor. Tá, então agora olha só o terceiro passo. Eu tenho que estabelecer ligações de acordo com as valências. Então, ó, perceba que o carbono faz 4 ligações, hidrogênio e flúor fazem apenas uma ligação. Então, eu tenho que fazer as ligações de modo que eu deixe todo mundo feliz. Então, perceba que se eu for fazer ó, uma ligação para cada hidrogênio e uma ligação para o flúor, cada hidrogênio está fazendo uma ligação. E o flúor também está fazendo uma ligação. Então, hidrogênio e flúor estão felizes. Basta então a gente ver, portanto, se o carbono está feliz também. E a gente vê que ele está ali com 4 ligações, como a gente pode ver, né? Então, tá tudo certo ali. Agora, beleza, carbono com 4 ligações, ok. Hidrogênios com uma ligação, ok. Flúor com uma ligação, ok. Só que isso aqui não é uma estrutura de Lewis ainda completa, né? Eu preciso, se a gente for ver, né? Lembre-se que o fundamento da ligação covalente, né? É que a gente tem um compartilhamento de elétrons entre os elementos. Então, você tem, por exemplo, no caso de uma ligação carbono-hidrogênio, você tem ali o compartilhamento de elétrons entre o carbono vai ter 4 elétrons de valência, mas uma ligação carbono-hidrogênio é definida pelo fato de que aqui eu tenho o compartilhamento de elétrons entre essas duas substâncias aqui, certo? Então, nessas condições, a gente passa a ter a seguinte situação. Para o fluoreto de metila, portanto, a gente tem que cada uma aqui dessas ligações, eu vou colocar aqui em outra corzinha, cada uma dessas ligações contém um par de elétrons. Então a gente já pode chegar na seguinte conclusão. Essa molécula que eu desenhei, ela tem 2, 4, 6, 8 elétrons. Só que eu calculei 14. Então, significa que estão faltando elétrons aqui. Onde que eu coloco esses elétrons que eu estou faltando? Vamos lá, quarto passo. Contar os elétrons da molécula e comparar com o número de elétrons contabilizados no passo 1. Se não bater, que é o que aconteceu aqui, né? Aqui eu contei 8 e ali eu calculei 14. Completar os octetos dos átomos com pares de elétrons livres, começando pelos átomos periféricos. Ou seja, eu vou ter que completar os octetos dos átomos periféricos. Quem são meus átomos periféricos? São o flúor e os hidrogênios. Faz sentido completar octeto de hidrogênio, sendo que o hidrogênio só estabiliza com 2 elétrons? Não, eu não vou colocar 8 elétrons ao redor do hidrogênio, isso não faz sentido, tá? O hidrogênio é muito pequeno, ele estabiliza já com 2 elétrons para assumir a configuração do hélio, então não temos por que fazer isso. Logo, o nosso próximo candidato é o flúor. O flúor, ele está com 2 elétrons apenas, lembrando que uma vez que esses elétrons estão sendo compartilhados, eu posso dizer que eles são tanto do flúor quanto do carbono. Mas, como eu estou olhando para o número de elétrons do flúor, eu posso dizer que nesse momento aqui, o flúor tem apenas 2 elétrons. Beleza? Então, vamos lá. Se eu preciso completar um octeto, eu preciso fazer com que ele tenha 8. Então, se ele já tem 2, ó, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Beleza? E agora sim, se eu for contar aqui, eu tenho, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Agora sim, fechou, bateu. Esta é a minha estrutura de Lewis para o fluoreto de metila. Certo? Esse aqui foi bem tranquilo, né? Agora, eu vou trazer para você algumas exceções para a regra do octeto. E eu vou começar. Deixa eu só ver como é que eu posso apagar aqui. Acho que se eu for. Deixa eu ver se eu consigo selecionar. Eu estou usando esse pela primeira vez aqui, então vamos. Seleção de laço. Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Beleza, vamos lá. Vamos para o item B. O item B, eu vou colocar aqui o ácido sulfúrico, H2SO4. E vamos lá. Qual que é a situação, gente? A situação que a gente tem aqui, novamente, é aquela lá. A gente vai ter que contabilizar aqui o número total de elétrons de valência, considerando, ó, multiplicar primeiro aqui, ó, o número de elétrons de valência para cada uma dessas substâncias, vezes a quantidade, perdão, o número de elétrons de valência para cada átomo, vezes a quantidade de vezes que ele aparece. Então, ó, o hidrogênio, ele tem apenas, deixa eu só fazer umas setinhas menores aqui. O hidrogênio, ele tem apenas um elétron de valência. Só para não ficar tão poluído que nem o outro, eu vou fazer aqui um pouquinho mais. Hidrogênio tem apenas um elétron de valência. Então, aqui está. Um elétron de valência. Vezes. Quantas vezes o hidrogênio aparece? Ele aparece 2 vezes. Portanto, 1 vezes 2. Isso aqui vai me dar 2. Para o enxofre, quantos elétrons de valência o enxofre tem? O enxofre, ele tem 6 elétrons de valência. Então, o que, que vai acontecer aqui? Ele tem 6 elétrons de valência vezes. Quantas vezes o enxofre aparece? Ó, perceba que não tem nenhum número ali embaixo. Se não tem nenhum número é porque subentende-se que é 1. 6 vezes 1, 6. E o oxigênio, ele também tem 6 elétrons de valência, porque observe que ele está no mesmo grupo periódico do que o enxofre. Então, ele está no grupo 16, portanto, ele tem 6 elétrons de valência. Vezes 4 oxigênios, isso aqui vai me dar 24. E fazendo isso aqui, eu vou ter 32 elétrons de valência no total. Certo? Próximo passo, escolher o átomo central. Quem é o átomo central? Ó, o hidrogênio aparece 2 vezes, porque é H2. O enxofre aparece apenas uma vez. E o oxigênio aparece 4 vezes. Então, o átomo central vai ser o enxofre. Só que você há de concordar comigo que até agora, ó, se eu falei escolher o átomo central e dispor os átomos periféricos ao redor, você poderia, ao ler esse enunciado aqui, inadvertidamente fazer isso aqui, ó. 1, 2, enxofre, 3, 4, 5 e 6, né? H2SO4. Eu poderia fazer isso, né? Afinal de contas, seguindo esse roteiro, eu não teria como saber em que ordem os elementos estão se conectando, né? Então, eu vou fornecer para você aqui uma informação bem relevante, que é para você não se perder, tá? Vamos lá. Você concorda comigo que esse composto aqui é um composto inorgânico, certo? Ele é um composto inorgânico e nessas condições a gente tem a seguinte situação. Por que, que eu sei que ele é inorgânico? Porque ele não tem carbono, né? Ele não é classificado como um composto orgânico. A gente tem, por exemplo, o ácido carbônico, que apesar de ter carbono, ele também não é classificado como um composto orgânico. Mas aqui eu estou dizendo para você que esse composto é claramente inorgânico, sem nenhuma sombra de dúvidas, tá? Então, eu vou colocar aqui uma observação para você, ó. Que a observação é a seguinte, ó. Eu acho que eu nem vou colocar aqui, vou colocar ela no outro canto aqui para ocupar espaço. Vou deixar aqui no cantinho, ó. Debaixo desta informação importante, eu vou colocar outra informação importante, ó.
uma observação para você. Em oxiácidos, opa, o que é isso? Em oxiácidos inorgânicos, vamos lá. Deixa eu escrever a frase primeiro, daí eu já defino para você certinho. O hidrogênio ou os hidrogênios, né? Mas eu vou deixar no singular mesmo. O hidrogênio liga-se ao oxigênio. Aí a gente já vai entender mais ou menos como é que está funcionando isso aqui. Beleza? Então, olha só. O que é um. Em primeiro lugar, como é que eu sei que isso aqui é um ácido? Eu vou dar uma dica prática para você, bem nível ensino médio, mas que ajuda. Em química inorgânica, se você vê um composto que começa com H, pode ter certeza que se ele não for água, ele tem grandes chances de ser um ácido, tá? Então, mas enormes chances mesmo. É bem garantido que seja, beleza? Pelo menos para as moléculas que você for encontrar aqui, pode ficar bem tranquilo que isso provavelmente é um ácido e ele é um oxiácido nesse caso porque ele tem oxigênio, beleza? Você pode ver que aqui eu tenho oxigênio. Então, nesse caso, olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui o átomo central, que a gente já viu que é o enxofre, porque ele está em menor quantidade, e eu vou colocar os oxigênios ao redor. Mas os hidrogênios, ó, tem que se ligar ao oxigênio. Então, os hidrogênios são os mais periféricos de todos, ó. Hidrogênio aqui, hidrogênio aqui. Beleza? Gente, de novo, digo para vocês que essa é uma informação que, se você tivesse que fazer uma estrutura do ácido sulfúrico, você precisaria dessa informação aqui. Beleza? Porque, afinal de contas, isso é um repertório que vem lá do ensino médio. Mas, via de regra, tem situações que realmente eu posso até comentar com vocês depois um exemplo, que não é por aí, tá? A gente realmente precisa saber em que ordem que os elementos estão ligados ali, beleza? Então, olha só o que vai acontecer então. Vamos fazer as ligações de acordo com as valências, de modo a deixar todo mundo feliz. Deixa eu só ver se eu consigo limpar aqui essa parte sem apagar. Ótimo. Então, olha só. Bom, vamos lá. Eu sei que o hidrogênio tem que fazer apenas uma ligação. Então, eu já vou colocar uma ligação para cada hidrogênio aqui, ó. Esse hidrogênio da esquerda está fazendo uma ligação com esse oxigênio, e esse hidrogênio da direita está fazendo uma ligação com esse oxigênio, tá? Os oxigênios, eles têm que fazer, ó, duas ligações. Então eu vou colocando aqui, ó, cada oxigênio tem que fazer duas ligações, ó. Esse oxigênio já está fazendo uma ligação, então aqui ele faz mais uma. Esse oxigênio aqui já está fazendo uma ligação, portanto, mais uma para ele ficar com duas. Esse oxigênio de baixo, ele não está ligado a mais ninguém. Então, as duas ligações que ele for fazer com o enxofre, ele vai fazer uma ligação do tipo dupla, tá? Deixa eu só colocar mais retinho aqui. E aqui também, ó. Esse oxigênio vai ter que fazer duas ligações. Bom, uma coisa que talvez você esteja estranhando é que ao redor do enxofre nós temos, olha só, o enxofre está com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 elétrons. Nossa, mas e a regra do octeto? Gente, a regra do octeto, ela é válida de maneira categórica. Deixa eu colocar aqui para você. Vamos ver se eu consigo. Ela é válida de maneira categórica nessa região aqui da tabela periódica, ó. E eu vou escrever isso para você. Ó, basicamente, ó, deixa eu colocar em, pode ser em vermelho. Deixar um pouquinho mais espesso, que aqui merece, né? Ó, essa região aqui da tabela, ó, esses quatro elementos principalmente, eles nunca vão extrapolar o octeto. Então, esses elementos aqui, ó, anotem, ó, nunca extrapolam o octeto. Nunca. Beleza? Repare que o enxofre ele não está nessa zona de proibição.
né? Então, o enxofre, ele pode e ele sofre muitas vezes a expansão do octeto. Beleza? Então, neste caso, a gente pode pontuar aqui, portanto, que está tudo bem. Já que aqui, nesse meu roteirinho, eu não fiz nenhuma observação sobre o enxofre, eu só fui mais categórico com relação a carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor, perceba que até com halogênios eu tomei cuidado de não generalizar, porque na química inorgânica eu posso ter ácidos como, por exemplo, ácido clórico, ácido perclórico, que são ácidos onde eu tenho cloro como átomo central e, consequentemente, ele vai ter que expandir o octeto para que ele possa fazer mais de uma ligação. Um átomo central tem que fazer mais de uma ligação para que ele consiga se ligar aos elementos periféricos, tá? Então, vamos lá. Beleza, eu estou aqui com uma estrutura, uma fórmula estrutural, mas para isso, agora para continuar, eu preciso determinar aqui a quantidade de elétrons, né? E se eu for contar, ó, eu já comecei a contar aqui os 12 elétrons ao redor do enxofre, eu tenho aqui também, ó, se a gente for ver, eu tenho 13, 14, 15, 16 elétrons apenas. Bom, na verdade, eu tenho ali 16 elétrons, mas eu calculei 32. Então quer dizer que estão faltando elétrons aqui. E onde que eu vou colocar esses elétrons? Eu vou colocar esses elétrons de modo a completar os octetos, começando pelos átomos periféricos. Lembrando, não vou mexer nos hidrogênios porque eles já estão com o dubleto deles completos, tá? Agora, o oxigênio, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Espera aí que a espessura aqui acho que não foi. Ó, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Bom, então, com isso, agora a gente pode ver, eu já tinha 16 elétrons, né? Então, vamos contabilizar aqui. 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. Agora sim, eu tenho 32 elétrons e esta é a estrutura de Lewis para o ácido sulfúrico. Beleza? Então, aí está a nossa respostinha aí para você. Agora eu queria fazer um comentário, gente, que talvez possa parecer um pouco complicado, mas eu garanto para você que vai ser fácil por causa da dica que eu vou te dar. Eu vou montar agora, eu quero montar com você aqui a estrutura de Lewis para um íon, tá? E esse íon, eu vou começar colocando aqui o ânion, e esse ânion vai ser o ânion ClO3-, que é o ânion clorato, tá? Bom, qual que é a dica que eu vou te dar para você não se perder muito, ó? Eu vou pensar no seguinte, ó. Todo ânion vem de um ácido, beleza? Então, qual é o ácido que dá origem ao ânion clorato? Na verdade, é o ácido, ó, basta eu pegar o ânion, ClO3, carga -1, e colocar aqui, ó, um H. Por que apenas um, né? Porque, bom, já que eu quero saber quem é o ácido precursor, ele tem que começar com um H. E como aqui eu tenho o número 1, é como se eu tivesse escorregado esse 1 aqui para baixo, né? Então eu sei que o ácido que dá origem ao ânion clorato é o HClO3, que é o ácido clórico, tá? Quem dá origem a esse ânion é esse ácido aqui. Então a dica que eu dou é a seguinte, ó. Monte a estrutura do ácido, beleza? Monte a estrutura do ácido, porque olha só o que vai acontecer. Vamos lá. Para o ácido clórico, HClO3, vamos lá. Vamos fazer primeiro para ele a estrutura de Lewis, HClO3. Hidrogênio tem um elétron de valência e ele aparece uma vez aqui. Portanto, 1 vezes 1 dá 1. Cloro tem 7 elétrons de valência, mas ele aparece apenas uma vez aqui. Portanto, 1 também. 7 vezes 1 dá 7. Oxigênio tem 6 elétrons de valência, mas como ele aparece 3 vezes aqui, 6 vezes 3 vai dar 18. E aqui eu vou ter, ó, 26 elétrons de valência no total. Beleza, vamos escolher o átomo central. Átomo central é o que está em menor quantidade. Bom,
eu tenho hidrogênio que aparece uma vez e cloro que aparece apenas uma vez. Repare uma coisa interessante aqui. Tem um empate. E nesse empate, eu escolheria o átomo menos eletronegativo. Só que o menos eletronegativo entre cloro e hidrogênio é o hidrogênio. Só que hidrogênio nunca vai ser átomo central. Por que, que o hidrogênio nunca vai ser central? O hidrogênio nunca vai ser central pelo motivo de que o átomo central ele tem que fazer mais de uma ligação para ele conseguir se ligar aos átomos que estiverem ao redor dele. Então, pense comigo, eu não consigo fazer com que um elemento que faça apenas uma única ligaçãozinha, porque ele só tem um eletrinho, seja um átomo central, tá? Então, hidrogênio nunca será central. Mas o cloro não tem restrições, né? Via de regra, os halogênios fazem apenas uma ligação, mas quando a gente pensa em termos de regra do octeto. Porque a partir do segundo período periódico, na verdade, do terceiro período para baixo, né, onde a gente tem cloro, bromo e iodo, que é esta região aqui, né, a partir do terceiro período para baixo, cloro, bromo e iodo, a gente tem situação de que esses elementos aqui eles estão fora dessa região de proibição, então eles podem extrapolar o octeto. Então, nesse caso, a única alternativa que eu tenho é colocar o cloro como átomo central. E é isso que eu vou fazer, ó. Coloquei aqui o cloro como átomo central. Vou colocar os oxigênios ao redor, vou colocar, por exemplo, um aqui e outro aqui. E perceba que aqui a gente tem uma situação, peraí, a gente tem uma situação de que o hidrogênio deve se ligar ao oxigênio, porque isso aqui é um oxiácido, é um ácido porque começa com H e não é água, é um composto inorgânico. Em química inorgânica começou com H e não é água, é um ácido. Nenhum cientista químico de renome diz isso. Quem diz isso sou eu mesmo para te ajudar a responder questões, beleza? Essa dica aqui é bem prática para você montar a estrutura de Lewis. Lembra daqueles ácidos lá do ensino médio que você via a rodo? Ácido fosfórico, ácido clórico, que é o caso que a gente está fazendo aqui, ácido hipocloroso, todos esses ácidos aí, só o ácido nítrico, que tem um pequeno BO que eu quero comentar com vocês numa aula só para isso, que eu quero fazer um comentário sobre a estrutura do ácido nítrico e vai ser uma aula bem bacana, porque ela vai servir de revisão e a gente vai bater um papo aqui sobre a estrutura do ácido nítrico, beleza? Mas para isso eu quero falar de outras coisas ainda, como cargas formais e ressonância, que são temas das próximas aulas, respectivamente. Então, olha só, eu tenho aqui a seguinte situação, ó. Vamos fazer as ligações de acordo com as valências, ó. Lembre-se que o oxigênio tem que fazer duas ligações, o oxigênio tem que fazer duas ligações, e o oxigênio tem que fazer duas ligações. Perfeito. O hidrogênio tem que fazer apenas uma. Então, cada oxigênio está feliz com duas ligações e o hidrogênio está feliz com apenas uma. Nesse caso, olha só o que vai acontecer. Perceba que se eu for contar aqui o número de elétrons, eu tenho a seguinte situação, ó. Ah, e claro, eu não tenho nada falando do cloro aqui, ó. A única coisa que eu tenho, a única vez que a palavra cloro aparece aqui, é para dizer que o cloro, ele faz uma ligação apenas. A não ser quando ele for átomo central. Nesses casos, ocorre expansão do octeto. Na prática, satisfaça os átomos periféricos, não se estresse com o átomo central. A não ser que ele seja um carbono, daí cuidado para não se empolgar e extrapolar o octeto. Mas se você fizer isso é porque você errou em alguma parte. Aqui, o que a gente fez até agora não tem nada de errado. O único problema é que se a gente for contar aqui os elétrons, né, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Só que eu contabilizei 26. Então, eu vou ter que preencher os octetos dos átomos, começando pelos periféricos. Então, vamos lá. Oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deixa eu só fazer de um jeito mais bonitinho. Eu não gosto de deixar assim, eu prefiro deixar mais assim, ó. 5, 6, 7, 8. Não que estava errado, mas é toque meu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza, ó. Eu já tinha 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então agora eu tenho 14, 16, 18, 20, 22, 24. E agora, para onde vão esses elétrons que estão faltando? Né? Vão aqui, ó, veja bem.
os oxigênios já estão com o octeto completo. E eu não posso colocar mais elétrons neles, porque oxigênio está naquela faixa dos que nunca extrapolam o octeto. Então, já coloquei tudo que era elétron que eu tinha para colocar em cima do oxigênio. Hidrogênio não tem o que fazer, ele já está com os 2 elétrons dele, eu não vou colocar mais nada aqui no hidrogênio. Quem sobrou? Sobrou o cloro. E sim, eu vou colocar esse par de elétrons no cloro. Ele vai ficar com 2, 4, 6, 8, 10, 12 elétrons ao redor dele, que era o que o enxofre tinha naquele exemplo anterior, né? Mas, por mais estranho que pareça, é isso mesmo, gente. A estrutura do ácido clórico é essa. E se você duvida de mim, ó, se eu for abrir aqui a Wikipédia e for colocar aqui para você o ácido clórico, olha só, cloro com 2 duplas com oxigênio, uma simples com OH e um parzinho de elétrons. Exatamente, só que não na geometria, né? A gente não considerou essa geometria ainda, mas ó, cloro dupla O, cloro OH, com um par de elétrons isolado em cima do cloro, como você pode ver aqui, ó. Show, né? Mas, professor, você não queria saber do ácido clórico, você queria saber do clorato. Então, qual que é a dica que eu te dou? A dica que eu te dou é a seguinte, ó. Na cara dura, ó. Apague esse hidrogênio aqui. Apague ele. Tá, e agora? O que, que vai acontecer? Agora, perceba que eu não posso deixar o oxigênio se ligando para o além, né? Então, eu vou usar esse par de elétrons aqui, esses 2 elétrons, e vou deixar ele aqui, ó. E agora eu quero que você preste muita atenção na historinha que eu vou te contar. Primeiro, se você for ver, a gente tinha essa situação aqui, ó. Deixa eu só voltar à situação que a gente tinha para você ver uma coisa. Ó, olha para esse oxigênio aqui. Olha só para o ambiente eletrônico dele. Ele está nesta situação aqui, ó. Ele tem 2 pares de elétrons que são só dele e os outros 2 ele está compartilhando. Beleza? Então, olha só o que vai acontecer aqui. Eu tenho a seguinte situação. Vamos supor, portanto, que neste caso, deixa eu só diminuir um pouco a espessura da. Não sei se eu vou conseguir fazer isso. Então vamos tentar comer pelas beiradas aqui. Tá, nem que eu tenha que arrumar. Vamos lá. Bom, então você percebeu, né, o que está acontecendo. O oxigênio, ele estava fazendo aqui ligações, de modo que 2 ligações compartilhando pares de elétrons, né, e 2 pares de elétrons livres. A partir do momento que esse hidrogênio cai fora e deixa um par de elétrons para o oxigênio, agora a situação dele é outra. Olha só, antes ele tinha 2 pares de elétrons só dele, e ele compartilhava os outros 2 pares. Nessa situação aqui, ele está com 3 pares de elétrons só dele e ele está compartilhando apenas um par. Você concorda que o oxigênio ficou com mais elétrons agora que a densidade eletrônica para cima dele está maior? Se a densidade eletrônica para cima do oxigênio está maior, a gente sinaliza isso com uma carga negativa. E aqui está a carga negativa. Beleza? E a situação aqui interessante é a seguinte: essa carga negativa, eu comentei ela com você agora, da onde que ela vem, através de uma historinha, e eu espero que ela tenha convencido você. Mas eu posso calcular isso aqui pelo cálculo da carga formal, que é o que eu vou fazer na aula que vem. Beleza? Então, no momento, eu vou deixar engatilhado. E perceba que aqui a situação que eu tenho é a seguinte, ó. Perceba aqui que, como todo esse grupamento, todo esse ânion polinuclear aqui, ele tem essa carga -1 por causa deste oxigênio aqui, então, repare que aqui dentro eu tenho uma carga diferente de zero, não tenho um ambiente neutro. Então, é por isso, por causa desse -1 aqui, que todo o clorato tem carga -1. Beleza? Outra coisa que eu quero comentar com vocês é que se você, por acaso, escrevesse uma estrutura de Lewis desse jeito aqui, ó, por exemplo, ó, Cl,
Ó, é claro, com os pares de elétrons, né? Não podemos esquecer deles, não podemos negligenciar os pares de elétrons livres nas estruturas de Lewis. Se eu escrevesse dessa forma aqui, também estaria correto. E se eu fizesse isso aqui, espera aí, que tá meio feinho, né? Se eu fizesse desse jeito aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, carga negativa, cloro, dupla O, 1, 2, 3, 4, dupla O. 1, 2, 3, 4. Essas estruturas aqui também estariam coerentes, tá? Isso é o que a gente chama de estruturas de ressonância, ou seja, elas são equivalentes e as três juntas representam aquilo que a gente chama de híbrido, formam o que a gente chama de híbrido de ressonância, que é a representação mais fidedigna de como a molécula é, em termos de densidades de carga e comprimentos de ligação. Mas eu não vou falar disso hoje, tá? Eu vou falar disso não na próxima aula, mas na outra ainda, porque antes eu quero falar um pouco mais sobre cargas formais com você. Beleza? Então é isso, gente. A nossa aula de hoje foi isso. Usando esse protocolo aqui, você pode fazer estruturas de Lewis para vários dos compostos que você conhece. Você pode fazer para água, para amônia, para o ácido fosfórico. Deixa eu só fazer um comentário antes de encerrar, que é o seguinte, que é um comentário que eu fiquei devendo para você, que eu quero falar desse ácido aqui, ó. Deixa eu só apagar isso aqui. Eu quero falar um pouquinho, gente, brevemente, do ácido fosforoso, H3PO3. Esse aqui você saberia montar se você tivesse uma malandragem lá do ensino médio. Vamos lá, vou fazer rapidamente aqui, ó. Hidrogênio, um elétron de valência, vezes 3 hidrogênios. Isso aqui vai me dar 3. Fósforo são 5 elétrons de valência, ele está no grupo 15, beleza? E como só tem um fósforo, 5 vezes 1. 5 vezes 1. E aqui, oxigênio, grupo 16, portanto 6 elétrons de valência, vezes 3, porque são 3 hidrogênios. 6 vezes 3 dá 18. Soma tudo isso aqui, você vai ter 18 com mais 5, 26 elétrons de valência. E aí você vai pensar no seguinte, ó. Ah, vou escolher o átomo central, que é o fósforo que está em menor quantidade, e vou colocar os oxigênios ao redor. E os 3 hidrogênios ligados aos oxigênios, conforme mandou aquela nossa regrinha lá. Estaria certo? Não. Qual que é o problema aqui? O problema aqui é que você talvez lembre lá do teu ensino médio, se você fez cursinho pré-vestibular, se você estudou escola particular, você talvez já viu isso bem por cima, né? Agora, dependendo de como foi teu ensino médio, pode ser que você nem saiba do que eu vou falar. Mas anote essa informação aqui que ela é legal, ó. Esse caso é uma exceção da classificação de ácidos, onde existe um critério de classificação de ácidos que a gente classifica com relação ao número de hidrogênios ionizáveis. Ou seja, nós temos ácidos monopróticos, ácidos dipróticos e ácidos tripróticos. Normalmente isso é bastante fácil, porque basta você ver o número de hidrogênios que tem no ácido que você responde essa pergunta. Então, um ácido diprótico normalmente tem 2 hidrogênios. Um ácido triprótico normalmente tem 3. Só que o ácido fosforoso, ele é uma exceção. Por quê? Porque pela definição de Arrhenius, né, onde um ácido é aquela espécie química que em meio aquoso libera o íon H+, na verdade ele forma o íon H3 ou mais, né, esse negócio de H+ em água é uma piada, mas eu não vou falar disso agora porque não é o foco dessa aula falar de ácidos e bases, estou falando de estrutura apenas. Mas o ácido fosforoso, ele libera apenas 2 H+. E o contraíon HPO4, PO3 no caso, né? PO3, 2 menos. Isso acontece porque apenas 2 hidrogênios são ionizáveis. O que é o hidrogênio ionizável? Ou a gente pode chamar também de hidrogênio ácido.
é aquele hidrogênio que ele está envolvido numa ligação muito polarizada, de modo que a densidade eletrônica para cima desse hidrogênio é muito pequena, então ele fica com uma carga parcial positiva expressiva, a ponto de aceitar qualquer próton vindo de uma base de Lewis. Se eu falei grego para você agora, não se preocupe, a gente vai estudar só ácidos e bases ainda daqui a algumas aulas, a gente vai poder discutir isso bem. Por enquanto, o que eu preciso que você entenda é que é o seguinte, ó. Se esse ácido é diprótico, eu não posso ter os 3 hidrogênios ligados a oxigênios. Um deles tem que estar ligado ao fósforo. Beleza? Eu não vou colocar ligação, eu vou só deixar ele posicionado aqui por enquanto. Olha, vamos supor que caísse uma prova assim, ó. Monte a estrutura de Lewis do ácido H3PO3. Você precisaria dessa informação preliminar. Este ácido é diprótico. É diprótico, ou seja, ele tem 2 hidrogênios ionizáveis. Ou eu posso pensar, se você preferir, se você quiser anotar, 2 hidrogênios ligados a oxigênios. E o terceiro vai estar onde? Bom, só sobrou o fósforo para ele ali. Beleza? Então, olha só que situação interessante, porque nesse caso, deixa eu só ver se eu consigo desmarcar esse negócio aqui. Tá, consegui. Nesse caso, gente, a situação que eu tenho é que sem essa informação preliminar, eu não resolvo o exercício, tá? Então, ou ele tem que te fornecer essa informação, ou ele tem que te explicar em que ordem que os elementos estão ligados e te deixar claro de que um dos hidrogênios está ligado ao fósforo, ou ele precisaria que você soubesse dessa informação preliminar. Isso aqui é muito cara de vestibular. Numa graduação, eu não sei se fariam essa pegadinha com você. Mas eu estou colocando aqui para chamar a tua atenção, que nem sempre montar estruturas de Lewis é trivial. E tem situações que são ainda mais complicadas, né? Esse caso, por exemplo, esse arranjo de átomos, a gente pode determinar através de ver qual que é o arranjo de menor energia, mas esse é um cálculo que a gente não faz no braço, são computadores que fazem esse cálculo aí, beleza? Então, show. Com essas informações, só para a gente frisar aqui então, ó, faça as ligações, cada oxigênio tem que fazer 2 ligações, ó, cada oxigênio fazendo 2 ligações, cada oxigênio fazendo 2 ligações. O hidrogênio tem que fazer uma apenas. Vamos lá, eu já tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 elétrons. Mas, na verdade, eu preciso de 26. Então, vamos completar os octetos começando pelos átomos periféricos. Vamos começar pelos oxigênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu já distribuí 2, 4, 6, 8, 10, 12. Vamos ver agora aqui. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. E agora sim, se a gente até for pesquisar aqui também, ó, o ácido fosforoso. Ácido fosforoso, perceba, ó. Um dos hidrogênios está ligado ao fósforo. A gente tem uma dupla O e 2 ligações com OH. Um dos hidrogênios ligado ao fósforo, uma dupla O e 2 ligações fósforo com OH. Perfeito, gente? Então, da nossa aula de hoje era isso. Na próxima aula falaremos sobre cargas formais. Certo? Então é isso. Deixa eu interromper o meu compartilhamento, voltar aqui para minha gravação e dar aquele abraço, bons estudos e qualquer dúvida, coloque nos comentários e vamos interagindo. Até mais.